Boa noite, Porto Alegre. Boa noite, Rio Grande do Sul. Está no ar, a partir de agora, o RS em Movimento aqui, ó. Pela Rede RS, atualizando os principais fatos desta segunda-feira, começando mais uma semana de trabalho por aqui. Vamos juntos até às 8 da noite, levando muito conteúdo até você, sempre no canal 55 da TV aberta, sinal digital HF, 511 da Claro TV em HD e também ao vivo no canal Rede RS no YouTube. Se inscreva lá, canal Rede RS no YouTube, para acompanhar a transmissão ao vivo do nosso programa simultâneo com a televisão. 26 graus aqui no Tecnopuc, sede da Box Brasil em Porto Alegre, a hora certa, 6 horas e 31 minutos. Confira agora os destaques do programa desta segunda-feira. Governador Eduardo Leite fala à Rede RS sobre ter sido preterido no PSD para a candidatura à presidência. A escolha de Ronaldo Caiado pelo partido desencantou o governador. E eu vou continuar lutando para a gente trazer a política de volta para a sobriedade, para a sensatez, para o equilíbrio. O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, esteve em Porto Alegre para um ato de filiação. O Partido Social Democrático agora tem 3 deputados federais e 9 estaduais representando o Rio Grande do Sul. A Ceasa fechou 2025 com o melhor resultado da história. O desempenho chama atenção pela recuperação rápida de um dos principais centros de abastecimentos do estado após a tragédia climática de 2024. Em instantes, recebemos aqui no estúdio o diretor-presidente da Ceasa. Vamos falar de câncer de pulmão, tradicionalmente associado ao cigarro e que agora está crescendo entre pessoas que nunca fumaram. No estado, a doença segue como a principal causa de morte por câncer e especialistas já observam uma mudança no perfil dos pacientes. Poluição do ar, exposição ambiental e até hábitos do dia a dia podem estar entre os fatores de risco. No futebol, Grenal do primeiro turno do Brasileirão já tem data e horário definidos. E no futebol feminino, o clássico do final de semana teve vitória do Grêmio. Estúdio do Tempo, você vai ver imagens raras do céu vermelho na Austrália, causado por poeira levantada por um ciclone. E ainda, pela primeira vez depois da enchente de 2024, o relatório preliminar da batimetria dos rios e lagos do Rio Grande do Sul aponta a estabilidade. E ainda a previsão do tempo para a semana quente e acompanhada por pancadas de chuvas. Veja agora no RS em Movimento. A Ceasa do Rio Grande do Sul fechou 2025 com o melhor resultado da história. O desempenho chama a atenção pela recuperação rápida de um dos principais centros de abastecimento do estado depois da tragédia climática de 2024. Para explicar o que está por trás desses números e as perspectivas para esse ano, nós estamos recebendo aqui o diretor-presidente da Ceasa, Carlos Siegli de Souza. Diretor-presidente, seja bem-vindo, muito boa noite, muito obrigado pela presença. Renato, muito obrigado pelo convite, a ti, a todos os telespectadores do RS Movimento. É um prazer poder estar com vocês aqui e poder falar da querida Ceasa. Eu ia dar boa tarde, porque eu tenho saudades do verão, né? Mas nós já estamos em outono e a noite já está caindo rápido. Eu acabei de vir da rua e pode dar boa noite tranquilo. A noite está caindo rápido, infelizmente. Aliás, eu acho que o verão é melhor para as frutas, né? Para o hortifruti granjeiro de maneira geral. A nossa safra, né? O forte, a safra de verão, que é o forte da produção gaúcha, ela começa lá no final de outubro, primeira quinzena de novembro, e termina agora, né? No início de abril. Em abril já tem muita produção que já não consegue repor no Rio Grande do Sul. E aí a gente começa a trazer do centro do país, né? Bastante produto. Com exceção o quê? Da bergamota, que vem no inverno, né? A bergamota só tem no inverno, né? Tu tem na entre safra, ele tem alguns produtos que são característicos do frio, que acabam aqui. Só aqui a gente tem, em contrapartida do resto do país, adora, né? Mas a maioria dos produtos que precisam de um clima mais estável, né, de menos umidade, de um pouco mais de sol, a gente tem muita dificuldade de produzir aqui no inverno. E a que se deve esse resultado histórico da Ceasa, hein, Carlos? Então, Renato, a gente está muito feliz, né? Como disse aqui a manchete, num ano subsequente ao da enchente, né, que foi uma catástrofe que nos afetou, como afetou todo o Rio Grande do Sul, a gente conseguir ter esse resultado. Ele se explica por muitos fatores administrativos, que a gente pode aprofundar aqui, mas essencialmente, Renato, pela força do ceazeiro.
né? O produtor rural. A Ceasa recebe produção de mais de 200 municípios do Rio Grande do Sul. 200 municípios escoam a sua produção lá dentro do complexo. São 308 empresas atacadistas que operam lá dentro, vendendo a grande maioria delas frutas, verduras e legumes, né? Mas nós também temos carnes, temos pescado, temos flores, temos setor de embalagens lá. As flores são bem famosas, depois a gente fala delas um pouquinho. E esses caras é que não desistiram, né, do Rio Grande do Sul, não desistiram do abastecimento. E isso foi tão relevante que, mesmo no ano, a tendência, né, num ano pós uma catástrofe como essa, é todo mundo esperar um pouquinho para ver como é que o mercado vai reagir para fazer novos investimentos, né? E muito do nosso resultado positivo, ele se explica porque nós ampliamos em 53 o número de novas lojas que foram compradas ou por permissionários lá de dentro que ampliaram os seus negócios ou por novas empresas dentro do complexo. E isso é uma aposta, né, das pessoas na capacidade da Ceasa de continuar fazendo a economia do Rio Grande do Sul girar. E no total, então, ficamos com quantos permissionários hoje? Hoje são hoje 308 empresas. 308 empresas, 232 de frutas, verduras e legumes. 232. 1.470 produtores cadastrados, que escoam a sua produção lá, né, e mais em torno de 800 carregadores autônomos que prestam serviços para esses produtores e clientes. Mas trabalhadores diretos são 11 mil. Em torno de 11 mil. Puxa vida, é uma cidade, né? É grande. São 42 hectares, né? É uma coisa impressionante. E uma curiosidade que eu tenho, Carlos, o estoque, ele é trazido dessas cidades todos os dias ou tem fruta que não precisa trazer todos os dias? Não, tem de tudo, né? Tem de tudo. A cadeia do armazenamento e da logística de distribuição do FLV, que é frutas, verduras e legumes, ela é muito diversa. Isso aí é uma ciência, né? Muito grande. Até a minha formação, né, tem sociologia, então não é exatamente a área afim, né? E eu fui me especializar como gestor público. O gestor público, por convicção, por vocação, ele é um generalista, claro, né? Ele lida com processos, com pessoas. E eu fui me especializar, eu fiz uma especialização em cadeia e logística de FLV pela Unicamp, e é incrível o universo que essa ciência, como tu mesmo definiste, te oferece. Então, tu tem os produtores, por exemplo, esses 1.470, eles levam e trazem a sua produção todas as semanas para a Ceasa. Normalmente o produtor, que é um pouco mais de longe de Porto Alegre, ele vem na terça e fica até quinta, dorme lá no seu caminhão, né, dentro do complexo. Mas as empresas atacadistas, elas têm boxes lá dentro, que tem armazenamento, né? Tem câmeras frias, cada produto tem uma temperatura diferente de armazenamento. Perfeito. E isso tudo fica estocado lá nos boxes das 308 empresas que operam dentro da Ceasa. Bom, imagino que o planejamento disso, né? Deve ser um Excel muito complicado, né? Com várias ramificações, porque tem que coordenar o caminhão que chega, o armazenamento dentro desses refrigeradores, a colocação nas bancas, ao público, enfim. E aqui no Rio Grande do Sul é mais complexo ainda. Depois retirar aquilo, a xepa e aquilo que não presta mais. Porque a gente ainda tem a entre-safra, né? Esse período que a gente está entrando agora, onde, além de tu administrar os produtos da produção gaúcha, dos municípios, né, que tem uma logística um pouco mais ágil, desde sair da produção até chegar numa câmara fria, onde ele vai ficar adequadamente conservado por mais tempo. Tu tem agora na entre-safra os produtos que vêm do centro do país, né? Tomates, legumes de modo geral, muitas frutas, elas são abastecidas agora de abril a outubro de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, o mamão e a manga lá do Vale de São Francisco, na Bahia. Olha só. Né? Então, o Espírito Santo nos abastece muito de produto. Então, essa logística, ela realmente é um Excel bastante complexo para o abacaxi na terra de areia não segura para gente aqui, não é suficiente? Toda demanda não, tem que vir produção coisa incrível, fora, né? Que é muito grande, né? Muito consumo também, muito né? consumo, tem bastante consumo. Principalmente agora no verão, né? Essas frutas do verão, a melancia, o abacaxi, o melão, a uva, eles são o consumo, graças a Deus, o consumo é gigantesco e a nossa produção local ainda não dá conta de atender toda a demanda.
FLV, você falou, né? Isso. É só para lembrar que FLV é a sigla de frutas, verduras e legumes. Legumes e FVL ou FLV? FLV, então, e frutas, legumes e verduras. E lembrando que a gente começou conversando sobre a recuperação pós-enchente, a região da Ceasa foi atingida fortemente pela inundação, fortemente. Vocês tiveram que encerrar as operações por um tempo, se mudaram, ficaram online. Sim. Conta um pouquinho daquela experiência então, ali. Nós estamos ali E da superação, a menos de 1 quilômetro do aeroporto, né? Então, toda aquela região do bairro Anchieta ali, ela foi fortemente afetada. Foi a última região da cidade em que a água escoou, porque ela é mais baixa do que o nível dos rios, né? E a gente, quando percebeu os estudos que se aproximavam ali no final de abril e início de maio, que mostravam que a tendência de que as águas chegassem em 52 anos, foi a primeira vez que as águas se aproximaram do complexo, né? Nunca tinha acontecido. Na enchente da década de 40, a Ceasa não existia ainda, Sim. então não viveu essa experiência. Mas a gente foi buscar, né, a compreensão do que tinha acontecido na enchente de 40 e percebemos que não só as águas chegariam até ali, como elas permaneceriam por um longo período, exatamente por esse efeito de bacia, né, que existe no complexo. E aí, Renato, a gente pensou ali de forma rápida uma solução que pudesse não dar problema de solução de continuidade para o abastecimento da população, né? Tu imagina, aquele momento que a gente estava vivendo, se além de tudo que a gente passou, não tivesse comida disponível, as gôndolas dos mercados começassem a ficar vazias, como naquele primeiro final de semana de maio começou, né? Começou as notícias de gôndolas vazias, teve notícias de alguns saques no interior, a Força Nacional de Segurança chegou a ser enviada para o Rio Grande do Sul para conter essa onda que iniciava. E quando a gente começa a operação, a gente fechou o complexo, evacuou para a chegada das águas dia 4 de maio, no Anchieta, em Porto Alegre. E no dia 8 de maio, nós reabrimos em Gravataí. No centro logístico da farmácia São João, ao lado ali da farmácia perfeito. São João, na BR, na 116, na Freeway, né? Abrimos ali numa área de 2,5 hectares. Imagina, Sim. é mais de 10 vezes menor do que a área que nós ocupamos normalmente, mas foi a área possível para, num modelo de feira mesmo, com os produtos dentro dos caminhões estacionados. Da maneira que deu para fazer, né? Do jeito que deu, a gente montou um circo com lonas, né? Para mais ou menos ter alguma estrutura logística para começar. E ali a gente chamou os produtores e atacadistas, nós não fazíamos ideia de quem tinha produto para vender. Sim. E oferecemos o centro logístico não só para quem operava na Ceasa naquele período, mas para qualquer produtor do estado que tivesse produto à disposição para levar para lá. Até porque muita gente também estava sendo atingida, né? Exatamente. E estava com a produção parada, né? E a logística parada. Graças a Deus, o Vale do resultado Taquari, foi, por exemplo, de onde vem muita laranja, né? no Vale do Caí e Taquari, né? E o pessoal no Taquari foi muito atingido. E aí, numa ação conjunta com o governo do estado, o estado, a nosso pedido, foi abrindo rotas logísticas, né? Foi desobstruindo e criando rotas exatamente para que a produção pudesse chegar até ali e dali a gente fazer o escoamento. E se tu for olhar as manchetes a partir do dia 8 de maio, essas manchetes de gôndolas de mercados vazios, de saques, enfim, elas somem. As pessoas se tranquilizam de que, mesmo com toda aquela catástrofe acontecendo e todas aquelas dores que precisavam ser cuidadas, alimento não ia faltar. E a população gaúcha teve o alimento garantido por conta dessa operação, que, de novo, os ceazeiros e ceazeiras lá, os produtores, né, e atacadistas, pisaram no barro durante 39 dias em que nós operamos de forma provisória. Nós distribuímos em 39 dias 13.900 toneladas de alimentos. 13 mil toneladas? Sim. A Ceasa opera mensalmente, a gente controla a nota de entrada, né, de produto. A Ceasa opera mensalmente entre 42 e 45 mil toneladas de alimentos. É muita coisa. E em Gravataí, em 39 dias, nós operamos a 30% da nossa capacidade, em torno de 14 mil toneladas.
Foi nessa experiência aí do feirão lá montado em Gravataí que vocês começaram também a vender online ou já existia antes? Não existia antes. A forma de venda online? Eu participo por conta de estar à frente da central, existem duas entidades, uma nacional e uma internacional. A Abracem, que é a Associação Brasileira das Centrais de Abastecimento, e a WWM, que é a Organização Mundial das Centrais. E esses eventos são para troca de ideias, troca de experiências, para apresentação de boas práticas, né? E nos primeiros eventos que eu passei a participar, antes ainda da enchente, me chamou a atenção que o mercado europeu e o asiático já estavam apontando para a venda online, né? Como uma forma de ampliar o mercado, de fazer com que o produto pudesse chegar de forma mais ágil para as pessoas. E isso me chamou a atenção e a gente começou a trabalhar, construir opções. E descobrimos que no Brasil ninguém estava ainda trabalhando com isso, nem na América Latina. E nós começamos a produzir, a procurar no mercado como é que eram as experiências, enfim. E descobrimos uma startup dentro da Ceasa que estava começando a trabalhar com o processo de venda online. Olha só, né? A solução estava lá dentro. E a gente começou a conversar. Obviamente a enchente nos atrasou bastante, né? Nós tivemos que dar atenção para isso em 2024. Mesmo depois que voltamos para a Ceasa, demorou muito tempo para a gente conseguir. Vocês voltaram em junho, né? 17 de junho. 17 de junho. A gente reabriu os portões. Relativamente rápido. Nós conseguimos, eu consegui entrar no complexo com água meia roda do meu carro dia 5 de junho. E dia 17, mês depois da enchente. Dia 17, 15 dias depois, a gente fez uma operação lá. Já tinha limpado, secado. Dormimos no complexo 2 semanas. É um mutirão gigantesco para conseguir colocar em ordem, mesmo ainda sem luz, né? A gente só conseguiu restabelecer a iluminação em julho. A luz. Teve mais esse Mas problema elétrico. A mesma operação que a gente fazia em Gravataí, sem luz, sem nada, a gente passou a fazer pelo menos num complexo maior e na nossa casa, né? E aí a gente foi restabelecendo as coisas com calma. Só mais uma curiosidade, os 42 hectares foram atingidos pela água? Ou teve alguma região que... Os 42 hectares da Ceasa e todo o bairro Anchieta, Não teve nenhuma região que ficou seca? Da Freeway até o aeroporto, 2,80 metros de água. Que loucura. Eu andei lá de barco muito e é impressionante. A gente colocou marcas. Sim, nós vimos as imagens. A gente colocou marcas no complexo lá, tu anda lá, tem marcas da onde a água alcançou. Que loucura. É impressionante. Voltando então à venda online. Ceasa Conecta. Então, que se chama Ceasa Conecta, Ceasa justamente. Conecta. Em 2025, agora no início de 2025, a gente avançou, né, acelerou o passo no desenvolvimento da tecnologia, enfim, começamos a testar. E em outubro nós lançamos o Ceasa Conecta, a primeira plataforma de marketplace de uma central de abastecimento do Brasil, que vende, para as pessoas entenderem, Está na tela aí, só para a gente ilustrar. No modelo do iFood, né? Diferente de outras iniciativas que já existem, em que o cliente manda a encomenda e a plataforma vai lá e compra o produto que quiser, de quem quiser, para oferecer a um preço único, né, onde o cliente não tem a opção de escolher, de pesquisar preço, de pichinchar preço. Sim. A nossa plataforma funciona no modelo iFood. Todos os permissionários e produtores da Ceasa estão lá, né? E o cliente lança a sua lista de produtos e a plataforma vai te dar de e fornecedores de cada produto. E aí ele monta a cesta de compra dele de forma autônoma, sem nenhum tipo de intervenção, né, da Ceasa ou de qualquer outra pessoa. Isso serve para o consumidor final? Para a pessoa... Não, o foco são é empresas. As empresas, restaurantes, mercados, restaurantes, mercados de bairro, até porque... Pessoas jurídicas. Nós não podemos, né, e não queremos ser um concorrente do nosso cliente. Claro, os nossos clientes são os mercados, supermercados. São os consumidores finais, né? São os clientes desses, os clientes de vocês. Exatamente. Mas lá na Ceasa tem muito cliente final também, né? Consumidor final que vai lá. Presencialmente na Ceasa não existe a obrigatoriedade de ser um CNPJ para fazer compras, né? Qualquer pessoa física que vai lá em qualquer um dos setores da empresa... Posso pegar minha sacolinha lá e fazer um rancho de frutas e verduras. Rancho lá. Tem gente que pega e vai fazer compras, como a maioria dos atacadistas lá e produtores está preparado para vender em quantidade e não por quilo, né? Tem pessoas que fazem encomenda da rua inteira ou dos parentes inteiros. Sim, né? Vai um emissário lá fazer maiores, em nome de todo mundo. E Carlos, só aqui baixinho para nós, só nós e os telespectadores da Rede RS, é muito mais barato que o mercado normal?
o preço de mercado. É no mínimo metade do preço. Metade do preço. E se tu souber pechinchar, sai mais então um pouco mais barato ainda. Então vale a pena ir a Ceasa. E é importante de vez em quando isso, fazer o rancho do mês. E é importante o rancho FLV do mês. Pelo seguinte, e não tem só FLV, né? Sim, lembrar. Tem carnes, tem flores. Tem pescados, as carnes lá tem churrasco, carnes e pescados. Né? É outro grande achado. Eu, modéstia à parte, sou um bom churrasqueiro, Renato. Ótimo. Né? Temos que combinar, quem sabe um dia, um dia elas vão ser convidadas. E vale muito a pena. Não tinha as carnes antes, né? Sim, sempre teve. Sempre teve? Nunca foi divulgado. A história da Ceasa. Pois Nunca então mal divulgado, porque... E o preço e a qualidade dos cortes lá, né, nos fornecedores de carne, são maravilhosos. Os pescados, nós temos grandes fornecedores de atacadistas de pescados, beleza. Que tem showroom também para venda, para compra e venda de pessoa física. Tem o setor, ainda no setor de proteínas, a gente tem os embutidos lá, queijos, salames, especiarias, cucas, linguiças. Vale a pena uma visita a Ceasa. Eu fui algumas vezes como repórter, eu não me lembro dessa questão das carnes, para ver como isso faz uns 20 anos, uns 20 ou 30 anos. Melhorou bastante, então, vale a pena para ver como não era divulgado realmente, né? A Ceasa tinha muito essa marca das frutas. E mais barato. Que coisa mais incrível, barato. Hein? Vale a pena fazer, então, um tour, né? Vale. Reunir um grupo de amigos, vamos fazer um churrasco, vai lá, já pega churrasco, já pega fruta, já pega verdura. E a projeção, assim, para a gente fechar esse ano? Sim. Qual é a ideia? Bater novos recordes? Está indo bem a Ceasa esse ano? Então, tem alguma intempérie aí com essa questão das chuvas ou da falta de chuvas? Uma possível laninha que a gente está aí enxergando, né, no segundo semestre? A gente está acompanhando aí, né, essas notícias, mas os próprios técnicos do IPH, que foi o instituto aí que orientou, né, Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS. Durante o período das chuvas de 24, eles mesmos apontam que mesmo com toda a mudança climática que a gente está vivendo, onde a incidência de eventos extremos como o de 2024, a janela entre um evento e outro reduziu, né? Se falava em 70, 80 anos entre uma chuva extrema e outra, como aconteceu, exato. Que essa janela pode ter vindo para 10 anos entre uma e outra. Eles não apontam a possibilidade de, embora o Laninha parece ser extremo, né, este ano, no segundo semestre, não apontam para um evento como o de 2024. Então, por enquanto, essa não é ainda uma preocupação. O que a gente tem enxergado é que a central de abastecimento, ela se justifica estatal, Renato, porque ela precisa baixar os custos logísticos de quem opera lá dentro, para que eles tenham margem para baixar o preço dos produtos. E os produtos possam chegar mais baratos na mesa das pessoas. Então, mas ao mesmo tempo, a gente tem uma necessidade muito grande de recursos para investimentos. É um complexo com mais de 50 anos, precisa de reformas, de estruturação, ainda mais depois da enchente. Qual é o jeito de fazer isso? Arrumar novas receitas. Né? Então, o nosso trabalho de 2026 é exatamente para, através do Ceasa Conecta, né, e através de outros estudos, tem uma consultoria trabalhando lá para encontrar novas receitas dentro do complexo, e a gente deve no segundo semestre lançar o edital de licitação de um posto de gasolina, junto com um complexo de serviços em torno do posto, que vai operar como receitas novas também. E o Ceasa Conecta vai ter outros serviços que ele vai oferecer, que vão também incrementar a receita da empresa, e a gente espera que 2026 seja um ano de um superávit ainda maior, não porque a gente quer fazer caixa, economizar dinheiro ou distribuir lucro, né? Mas para que a gente possa ter caixa para fazer frente às reformas que o complexo precisa fazer. Que maravilha! Olha, Carlos, quero dar uns parabéns aí para esse mundo que é a Ceasa e esse orgulho que é também a Ceasa para o Rio Grande do Sul e essa sensacional recuperação que vocês tiveram e um ano, na sequência, um ano histórico aí de bater recordes. Muito obrigado pela entrevista, obrigado pela visita, sucesso sempre a Ceasa. Obrigado, Ana. Obrigado aos telespectadores também. E dizer que visitem a Ceasa, como disse o Renato, sigam a dica dele, vão lá nos visitar, setor de flores, setor de carnes, um tour. FLV, tem 6, 7 restaurantes lá, muitas lancherias. Olha aí, né? Vale a pena fazer um tour passar o dia gastronômico na Central de Abastecimento do Rio Grande do Sul. Pelo menos um turno, né? Passa um turno lá, toma um café, almoça e traz tudo que for possível para a sua casa ou para o seu restaurante, né? Para a sua empresa, para o seu mini mercado. É um mundo lá, Ceasa. Carlos, muito obrigado pela visita aqui na Rede RS.
Parabéns. Carlos Siegler de Souza, diretor-presidente da SEASA, conversando conosco aqui no RS em Movimento. Chegou a hora de irmos até o Estúdio do Tempo para conferir as últimas notícias do clima ao redor do mundo. Boa noite, Lucas Canever. Olá, boa noite, Renato, e boa noite para você também que nos acompanha nesse começo de semana, diretamente do Estúdio do Tempo da Rede RS. Um fenômeno incomum aconteceu na Austrália e chamou atenção nos últimos dias. O céu mudou de cor e ficou com tons avermelhados, o que assustou os moradores da região. Imagens gravadas no oeste do país e compartilhadas nas redes sociais foram descritas pela imprensa local como uma paisagem apocalíptica. Mas qual foi a causa disso? A explicação está associada com a passagem de um ciclone tropical pela região e com os elementos trazidos por ele. A enorme quantidade de umidade presente na atmosfera, ao se encontrar com grandes concentrações de poeira das planícies costeiras, acabou criando um ambiente ideal para espalhar a luz solar em massa. Nesse processo, as partículas de poeira elas servem como uma espécie de filtro, o que permite que só a cor vermelha alcance a nossa visão com mais intensidade. E o resultado é esse brilho mais dominante, um aspecto de cor de sangue no céu. A situação foi ainda potencializada pelos ventos muito fortes do ciclone, que levantaram ainda mais poeira e outros sedimentos, aumentando a densidade de partículas na atmosfera. Ao mesmo tempo, as nuvens densas e carregadas do sistema ajudaram a difundir a luz e intensificando esse efeito visual. Realmente são imagens impressionantes e bem comuns. Aqui no Rio Grande do Sul, o governo do estado divulgou os resultados parciais dos estudos de batimetria, que mede a profundidade de rios e lagos depois da enchente de 2024. Os dados preliminares indicam que não tem evidências de assoreamento. Ou seja, não foram identificadas até o momento alterações significativas nos pontos de amostragem, onde foi possível comparar as condições anteriores e posteriores à inundação de 2024. A forma como esse levantamento está sendo conduzido é inédita, porque contempla a análise integral do leito dos rios. Com a conclusão dos estudos, vai ser possível avaliar de uma maneira precisa se intervenções como dragagem podem contribuir para melhorar o fluxo hídrico como um todo. Daqui a pouco eu volto com a previsão do tempo completa para os próximos dias. Enquanto isso, você segue no estúdio do RS em Movimento com o Renato Martins. A seguir, cresce o número de casos de câncer de pulmão entre pessoas que nunca fumaram. Ao vivo, vamos conversar com um oncologista para entender as causas que levam a esse aumento e o que a medicina tem avançado mais para tratar a doença. Também vamos falar do projeto de revitalização da estação rodoviária de Porto Alegre. Tem ainda o esporte hoje no programa e muito mais. Nós já voltamos. Eu espero vocês. Estamos de volta com o RS em Movimento aqui na Rede RS, o primeiro canal de notícias ao vivo do Grupo Box Brasil. Você sabia que o câncer de pulmão, tradicionalmente associado ao cigarro, está crescendo entre pessoas que nunca fumaram? No Rio Grande do Sul, a doença segue como a principal causa de morte por câncer e especialistas já observam uma mudança no perfil dos pacientes. Poluição do ar, exposição ambiental e até hábitos do dia a dia podem estar entre os fatores de risco. O problema é que, na maioria dos casos, o câncer de pulmão avança de forma silenciosa e acaba sendo descoberto tarde demais. Para entender o que está acontecendo, quais os sintomas que merecem atenção e o que existe de mais avançado no tratamento, nós estamos recebendo aqui no RS em Movimento o oncologista do Hospital São Lucas da PUC, Vinícius Lorandi. Doutor Vinícius, seja bem-vindo, boa noite, muito obrigado pela presença. Obrigado, boa noite, Renato. É alarmante, tem muita coisa aqui para a gente falar, mas é alarmante essa primeira informação de que pessoas que nunca fumaram estão tendo câncer de pulmão? Sim. Na verdade, eu costumo explicar, isso é um fenômeno global, isso não acontece só no Brasil, né? A gente tem visto esse aumento de casos de fato acontecendo nas pessoas que ou fumaram muito pouco ou que nunca fumaram. E isso tem múltiplas causas, mas tem acontecido bastante e no consultório é visível essa quantidade de pessoas que não fumaram tendo diagnóstico de câncer de pulmão. Uma das causas é o fumante passivo, que inala a fumaça? Sim, porque certamente. Os outros fumam?
Sim, certamente o tabagismo passivo, ele sempre é uma causa de possível, né, incidência de um câncer de pulmão. Mas a gente tem visto outras causas surgindo na literatura, né? Uma delas, por exemplo, é o radônio, né? É um gás que as pessoas não ouvem muito falar. O radônio é um gás radioativo que vem e a gente enxerga muito em lugares que tem um solo mais granítico. Ele vem do decaimento do urânio, por exemplo, né? Então, no Rio Grande do Sul, a gente tem a exposição a esse gás. Uma outra causa muito frequente que tem sido cada vez mais apontada como uma das principais, Renato, é justamente a poluição, né? A gente tem visto os grandes centros urbanos, a gente vê, inclusive, publicações relacionando centros de maior incidência industrial, de carros com poluição, e nesses centros a gente vê uma incidência aumentada de câncer de pulmão, né? Especialmente de um tipo específico que apresenta alguma mutação, né, para a qual a gente talvez tenha um remédio diferente do que quimioterapia ou imunoterapia. Bom, a gente preparou uma série de telas aqui, eu acho que nós vamos começar com elas, porque daqui a pouco eu posso fazer alguma pergunta que já esteja nas telas, e aí o senhor já vai explicando e vai dando as dicas pra gente, né? Vamos para a primeira tela então aí, Thales Aliard, nosso editor-chefe, pessoal do Switch, câncer no Brasil. 781 mil novos casos de câncer. Aí é todo tipo de câncer, né? Todo tipo. Inclusive, isso inclui uma estatística que assusta, né? Por esse número. Quase 1 milhão. Mas ela inclui câncer de pele. E dentro dessa estatística de câncer de pele, a gente tem muitos cânceres não graves. Né? Então, certo. a gente só tem que cuidar para não se alarmar tanto com esse número. Mas é câncer igual, né? Sim. Tem que cuidar de Curável, qualquer forma, né? Mas sim. Sim, perfeito. 518 mil casos anuais da doença, excluído, aí sim, aí tirando os tumores de pele, é isso, né? Isso. Doutor. Bom, aí nós temos baixa para 500 mil. O câncer é uma das principais causas de morte no Brasil. A primeira causa... Volta, gente. Estamos na primeira tela ainda. Eu estou no terceiro item ali, ó. Esses dias aqui um cardiologista me deu entrevista dizendo que a primeira causa é o ataque cardíaco, ainda é o ataque cardíaco. O que me surpreendeu muito, porque eu achava que era o câncer. A gente tem caminhado para isso. A gente tem realmente mostrado e visto nas estatísticas que o câncer é uma das causas que talvez venha a assumir, né, a primeira causa de morte. Em Porto Alegre, inclusive, né, a gente acha que isso vai acontecer muito em breve. Está muito perto? Sim. Em números, em estatísticas? Muito perto. O senhor não se arrisca a dizer quando? Está perto? Mas... É uma estimativa, sim, mas algumas pessoas falam em 2030, 2040. Questão então de 4 ou talvez mais, 10 anos por aí, um pouquinho mais. Vamos lá, o último item ali é a doença segue como desafio para o SUS nas próximas décadas. O SUS está preparado, não está preparado ou ele tenta se preparar para atender os pacientes com câncer, na sua visão? Essa pergunta é um pouco complexa de responder porque o SUS no Brasil, né, ele conta com muito regionalismo. Né? O SUS do Rio Grande do Sul não é o mesmo Sul do Norte, não é o mesmo Sul do Nordeste, isso com certeza. Se o senhor quiser ficar no Rio Grande do Sul, pode responder como médico, o que o senhor acha? No SUS a gente tem um acesso melhorado, digamos, em relação a algumas outras partes do nosso país, né? Porém, o SUS ainda carece de muita tecnologia, de muito acesso a exame, diagnóstico, e especialmente quando a gente fala de tratamento, né? Infelizmente no SUS a gente tem um acesso muito limitado às terapias mais modernas para câncer de pulmão. Esse é um dos problemas, né? A defasagem da tecnologia, né? Se eu não me engano, as duas especialidades mais procuradas para a consulta, né, eletiva no SUS em Porto Alegre é a cardiologia e a oncologia. Que são as duas principais causas de morte. Que é justamente um efeito do que a gente está vivendo. Então, é um desafio também para os próximos anos o SUS, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil, tentar melhorar. Se adequar a isso, né? Se adequar a isso e ter essas técnicas novas, tecnologia, dentro do SUS, né? Sim, com certeza. A gente vê muita coisa, a gente vê muita notícia interessante. A Anvisa libera tal medicamento, né? Novo exame que detecta um tipo de câncer chega ao SUS, o Ministério da Saúde anuncia isso, mas ainda é muito pulverizado, são poucas iniciativas. Muito pulverizado e às vezes localizado em centros que conseguem ter um acesso a recurso financeiro um pouco maior. São Paulo é um exemplo clássico disso, né? O SUS de São Paulo muitas vezes consegue tratar diferente um paciente do que eu consigo fazer aqui, pelo acesso
recurso financeiro. Recurso financeiro, claro. Agora, saindo do SUS e indo para a iniciativa privada, nós temos, como aqui na PUC, no Hospital São Lucas, nós temos tecnologia para cuidar melhor dos pacientes com câncer? Sim, Renato, eu diria que... Tem muita novidade. No setor privado eu não tenho tanta restrição, bem pelo contrário, eu até acho que o Brasil nos últimos anos avançou muito, a gente vem tendo muita aprovação de droga que antes a gente via lá no estudo clínico ou aprovado nos Estados Unidos e na Europa, e hoje a gente acaba tendo até antes aprovações no Brasil do que em outros países, por exemplo, da Europa. Né? Então isso tem acontecido e no setor privado a gente consegue ofertar claramente o que há de melhor hoje no mundo para a gente poder tratar o nosso doente. Que bom, que bom. Vamos para a segunda tela, então, de informação sobre o câncer, os principais tipos de câncer em homens na região sul. Região sul, que é Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Vamos para a segunda tela. Ué, não é? Tá, mas a gente não ia... Tá, distribuição proporcional dos 10 tipos de câncer mais incidentes estimados para 2026 por sexo, exceto pela não melanoma. Isso, Renato. E esse gráfico é da região sul. E o que eu chamo a atenção disso é que a gente viu nessa previsão do INCA, né? Essa é uma previsão oficial do nosso Instituto Nacional do Câncer. No qual a gente, nas mulheres, se atentem ali para traqueia, bronquio e pulmão, a gente está vendo isso em terceiro lugar nas mulheres, e ele era o quarto. Que é o então, terceiro. Foi a primeira vez que a gente está vendo a incidência do câncer de pulmão nas mulheres subindo para terceiro lugar. Isso de incidência, ou seja, de aparecimento de novos casos. Deixa eu ver se eu entendi, doutor Vinícius. Aí estão homens e mulheres juntos, homens somados. à esquerda, não, tá. Uma coluna para cada um. Então, a próstata dos homens, obviamente, cólon e reto, segunda, e aí aparece a traqueia, bronco-pulmão na terceira. À esquerda. Lá, o senhor está chamando a atenção. À direita. Na linha 3. Que a mama feminina, obviamente, é o mais incidente. Aí vem o cólon e reto também. Isso. Empatado lá em segundo lugar. E aí aparece a traqueia, bronco e pulmão, que é um dado novo. Isso para a região sul, Renato. Para a região sul. Na verdade, não tem esse gráfico aqui agora, mas se a gente colocar exclusivamente Rio Grande do Sul, essa estatística do INCA, inclusive, traz câncer de pulmão como segundo lugar em incidência para mulheres. No Rio Grande do Sul. Então, um ponto de alerta aí. Ponto de alerta. Aí tem... Deixa mais um pouquinho, só por curiosidade ali, Fernando Lopes. O estômago para os homens. O que é cavidade oral? É o câncer na boca? Câncer na boca. Associado principalmente ao HPV. Ah, sim, perfeito. Para o qual, deixa eu aproveitar, a gente tem vacina. Exatamente, né? HPV, por favor, é para adolescentes, né? Sim, e a nossa taxa vacinal, infelizmente, é extremamente baixa. É baixíssima. Nós temos várias campanhas aqui, chamamos a atenção, e infelizmente sobra a vacina, estraga a vacina, o pessoal joga fora porque o público não vai. Esôfago, bexiga, fígado. Olha, eu achei que o câncer de fígado até era um pouco mais incidente, mas está lá embaixo. Sim, em quantidade de casos, com certeza. O fígado se origina, já aproveitando, fazendo uma consulta com o doutor Vinícius, ele, por causa da gordura, porque a esteatose, eu lhe pergunto porque a esteatose nos homens é muito famosa, né? Sim, não só em homens, Renato, mulheres também Mas têm. Os homens, olha, o que o meu médico diz é que quase 70, 80, 90% dos homens têm, né? Por causa do churrasco, cerveja, aquela coisa toda. A esteatose é uma das causas, né, possíveis de causar câncer, hepatocarcinoma, que é o nome que se dá para câncer, mas nessa estatística, quando a gente vê fígado, a gente vê junto tanto câncer de vias biliares quanto de fígado em si, né? São tumores diferentes, mas por algum motivo eles são computados da mesma forma. Perfeito. Vamos terminar lá os outros lá, então, à direita, nós estamos lá no colo do útero, né, que é um exame, tem um exame Papa Nicolau, né, todo ano que as mulheres devem fazer. E que também a vacina do HPV. E tem a vacina do HPV que previne também, né. Não custa a gente lembrar sempre, né, que exame de prevenção aqui é tudo na vida, né. Pâncreas, estômago, pele, melanoma, aí tem um linfoma de não-Hodgkin e o corpo, aí é o corpo do útero, olha, diferente, nunca tinha visto. Sim, é câncer de útero em si, né, porque câncer que não é no colo, tá. Eu não estou vendo na esquerda, no homem, câncer de intestino, achei que era mais popular. Cólon e reto é o segundo. É o colo reto. Então tá lá abrangido, né? Por sinal, a gente tem visto cada vez mais. Pois eu tenho lido sobre isso, né? Sim. Aumentando e aí tem também a colonoscopia que deve ser feita a partir dos... Sim, inclusive aproveitando que a gente está em março, né, que é o mês que a gente fala de conscientização de câncer de reto,
A colonoscopia hoje ela é preconizada para todas as pessoas acima de 45 anos. 45, né? Baixou. Isso se a gente não tiver um familiar de primeiro grau com câncer coloretal. Se a gente tiver um familiar, a gente deve fazer a colonoscopia 10 anos antes do diagnóstico daquela pessoa. E a colonoscopia é um exame que acaba, um dos únicos, na verdade, que acaba prevenindo também, né, o câncer coloretal. Porque se eu faço a colonoscopia e acho um pólipo, esse pólipo é removido na hora do exame. Removido. E esse pólipo deixa de se tornar um tumor. Então isso é bem importante e eu vejo ainda no consultório muitas pessoas chegando com esse diagnóstico e que nunca fizeram uma colonoscopia previamente. Então, por favor, se atentem e conversem com o seu médico. O pessoal não gosta de fazer colonoscopia, né? Porque o preparo é terrível, tem que passar o dia inteiro no banheiro. Vamos falar sério, né, doutor? As pessoas têm mais rejeição ao preparo do que o exame em si. Embora o exame... Mas melhorou bastante o preparo. Tá melhor. E assim, o que o senhor falou é fundamental. Já vai ali, junto com a câmera, vai uma tesourinha. Exatamente. Então, o pólipo vira câncer, né? Sim. Se deixa o pólipo lá, ele vai virar câncer. Pode virar. Uhum. Pode virar, mas é bom tirar. Então já tira, Exatamente. Já resolve. A câmera passa e já tira os pólipos, tudo, já resolve tudo. É uma maravilha. Já aproveita fazendo endoscopia também junto, já que está dormindo e faz as duas coisas. Não é, doutor? Pode ser. Claro, se o médico indicar para isso, né? Obviamente. Vamos lá. Nós vamos voltar aquelas telas lá ou está superada a questão dos homens e mulheres, porque a gente acabou contemplando ali na região sul. Vamos falar um pouquinho de prevenção, né, doutor? Claro, a gente tem uma tela de prevenção aí, gostaria de mostrar, porque a gente sabe que todo tipo de doença é aquela velha regra, né? Alimentação saudável, exercícios, aí, né? Olha, atividades físicas. Aí, nesse caso que a gente está falando do câncer de pulmão aqui bastante, né? Evitar o tabagismo, obviamente. O tabagismo não está caindo, doutor? No Brasil? Bom tópico, Renato, porque, na verdade, o tabagismo, o Brasil sempre foi um país que a gente se orgulhou, porque teve muita campanha, né, governamental nas décadas passadas e a gente conseguiu trazer o índice de tabagismo para próximo de 10%, 11%. Só que, no entanto, a gente tem visto, eu não sei se vocês perceberam isso, mas tanto em séries de TV, novelas, filmes, a gente tem visto um movimento de aumento novamente de 2025 acho que acabou com um pequeno aumento, né? Isso, de exposição, de mostrar de novo o tabagismo na tela, como se fosse uma coisa bonita, né? E além disso, a gente não pode esquecer, eu não poderia deixar de falar aqui, do vape, né? Pois é. O famoso vape que as pessoas acreditam que dá para trocar, né? Especialmente jovens, dá para trocar porque não tem cheiro, tu fuma em qualquer lugar, tu esconde no bolso, não precisa acender. E é pior. Na verdade, sim, tem alguns... A gente ainda está, né, com trabalhos iniciais nessa área, porque é uma coisa nova para nós também, mas já temos trabalho, inclusive, mostrando e linkando o uso do vape a câncer de pulmão. Sem contar outras doenças, como, por exemplo, o enfisema pulmonar, que se acreditava ser induzido por cigarro e outros tipos de fumo, a gente já também pode ter associação com o vape. Então, acho que fica esse alerta, né, para não cair nessa falácia de que vape é tranquilo e não traz problemas. A gente já tem isso concreto que sim traz problemas. Eu não vejo novela, mas eu vou olhar minhas séries que eu vejo para ver se o cigarro está aparecendo de novo. Pode ser que seja aí também uma influência, principalmente nas gerações mais novas, né? Infelizmente. E aí tem um outro ponto ali na última tela, é esse sim que está aumentando vertiginosamente, que é o álcool. E cada vez mais cedo, os nossos jovens estão bebendo mais cedo, estão bebendo nas festas, estão bebendo nas ruas, fazem aqueles coquetéis, né? Abre a mala do carro, toca um som. Qualquer lugar é um pretexto para beber. E isso é muito ruim. Nossa população está bebendo mais. Na verdade, se a gente for ser realista com os dados, a gente não tem um nível de álcool seguro. Sim. Né? Não existe nível de álcool seguro. O cardiologista que esteve aqui falou exatamente isso também. Por exemplo, eu só bebo uma taça ou meia taça de vinho por caiu noite. Por terra. Não tem isso, tá? Aquela coisa de vinho, né? Tem a questão dos antioxidantes e que talvez isso ajudasse a prevenir. Não, isso já está comprovado que não existe. Atrapalha mais do que ajuda. Exatamente. Então, a gente tem visto essa questão do álcool como banalizado, né? Eu estou rindo porque tivemos aqui o presidente, né, da Sociedade de Cardiologia, o doutor André Galvão. Ele falou exatamente isso. Caiu por terra. O Irineu Guarnier, filho que adora vinho, é um defensor do vinho.
gaúcho e do vinho de todo o Brasil e os grandes vinhos europeus, né? Tá ali nos bastidores, em seguida ele vai entrar, o Irineu, ele está indignado com essa informação, com essa estatística que infelizmente realmente não tem mais. Não é seguro para nada, né? Não é seguro para a saúde, não é seguro para pegar a direção em um carro e dirigir, infelizmente. O álcool bate diferentemente em pessoas, nas pessoas, né? Então tem que existir uma estatística, uma régua, e a régua para o álcool, infelizmente, então, é 0. Mas como o senhor fez o comparativo do cigarro nas séries, nos filmes, eu faço também, me dou o direito de fazer, doutor. O senhor não vê que todos os filmes as pessoas chegam para resolver um problema no escritório, no FBI, na delegacia. Na delegacia não bebem, mas em casa e tal, a primeira coisa que faz é pegar um uísque. Recorre a um uísque. Pega uma cerveja na geladeira. É uma coisa impressionante. Sim. Ontem mesmo vi o Juramento de Nuremberg, aliás, faço o favor de ver, porque é um grande filme, já indiquei para o Irineu também. Nuremberg. Aí o procurador britânico toma um chazinho com o quê? Um uísquezinho do lado. Uma característica que talvez, claro, o personagem fosse assim, né? O personagem original fosse assim, a figura histórica, né? Mas, assim, é uma dependência do álcool, né? Que é uma coisa impressionante. Sim. E só faz mal, né, doutor? Com certeza. Não tem nenhum benefício em consumo de álcool. E pode dar câncer. Sim. Pode levar ao câncer. Certamente é um dos principais fatores associados a câncer. Última tela, então, para a gente... passar. Não tem as diferenças regionais, já estavam contempladas na outra tela. O senhor acrescentaria mais algum tipo de prevenção, de método de prevenção, os exames, obviamente, né, que são importantes? Eu acho que de prevenção em si são as coisas que são de comum senso, né? Praticar atividade física regularmente, não consumir gordura em excesso, evitar a obesidade. Eu acho que isso tem que ser combatido, já está claramente associado a vários tipos de câncer. O álcool que a gente debateu aqui, o vape, o tabagismo. Mas eu também acho que nos cabe aqui trazer essa questão do câncer de pulmão que a gente iniciou Já ia falando, lhe perguntar, né? para a gente voltar um pouquinho, né? O câncer de pulmão em jovem que a gente tem visto, frequentemente são pessoas que, o que a gente percebe no consultório, chegam para nós com um tumor mais avançado, né? É aquela pessoa jovem que nunca fumou, ou que fuma muito pouco, que está com uma tosse há 2 meses, ou que tem uma pneumonia, entre aspas, que não cura e vai para a emergência 1, 2, 3 vezes. Esse paciente que está cansando, que tem tosse, que eventualmente expectora muco ou sangue, é um paciente que precisa conversar com o seu médico de uma forma diferente. Porque é incomum de a gente pensar em jovens que não fumam com câncer de pulmão. Mas, infelizmente, as estatísticas mostram que hoje 25% dos tumores de pulmão são em jovens. Então, a gente precisa, de fato, se atentar a mudanças do nosso corpo e não aceitar um diagnóstico repetido de virose, de pneumonia, ou uma tosse que não melhora, sendo uma coisa normal. O senhor falou cansados. Essa fadiga é um sinal de que a pessoa pode estar com câncer? Sim, se a gente tem um tumor de pulmão muito avançado, que compromete vasos linfáticos ou que invade alguma estrutura, isso pode cursar com falta de ar. Mas no jovem, esse é um sinal de doença normalmente bem mais avançada, quando Sim. o tumor já conseguiu se espalhar, né? Em idosos, a gente acaba percebendo esse sintoma um pouco antes. Em 2024, 1 em cada 12 mil gaúchos recebeu o diagnóstico de câncer de pulmão. Sim, e provavelmente esse número seguirá aumentando também porque a gente melhora as nossas técnicas de diagnóstico e as pessoas hoje em dia têm mais acesso a tomografias, por exemplo, e mesmo a médicos, né? A gente tem mais acesso na TV, a gente tem mais acesso na internet, a gente tem sempre parentes que têm um ou outro familiar ou amigo com câncer, então esse assunto está mais em voga e de fato a gente enxerga mais. Lá no início o senhor falou sobre a poluição, né? Falou sobre o gás, Sim. mas tem também fogões a lenha, churrasco com carvão, Sim. fumaça do churrasco. A gente junta essas causas que tu trouxe, Renato, em queimar biomassa, né? Tanto carvão quanto fogão a lenha, que é uma característica da nossa população, especialmente no inverno. E não dá para esquecer que isso não tem como quantificar o risco, né? É muito difícil de estabelecer essa causa e efeito, mas é teoricamente muito possível que isso sim, no Rio Grande do Sul, seja uma das fontes possíveis de gerar tumores, não só de pulmão. Até a fumaça de uma cozinha com fritura também. Sim, isso é um dos fatores que a população asiática está mais exposta do que a gente e que tem sido também colocada como uma das causas possíveis de câncer de pulmão,
especialmente em mulheres não tabagistas. Que incrível. Agora, só para fechar, doutor, tem uma coisa triste que é o diagnóstico é um desafio, porque somente 15% dos casos são descobertos num estágio que ainda dá para fazer alguma coisa. Sim, muito verdade. Né? Infelizmente, não é só no Brasil dessa estatística. A gente, quando diagnostica um câncer de pulmão, ele frequentemente já é avançado. E por avançado, eu digo provavelmente incurável. Né? Então, o rastreamento com tomografia de baixa dose, ele também é uma coisa que deve ser buscada e a gente ainda vê muito pouco. Rastrear um paciente que teve uma carga de cigarro acima dos 55 anos, que fumou por mais de 15 anos, está estabelecido como uma forma de rastreamento. Então, é simples, é fácil, é uma tomografia, não dói nada, não tem contraste, e a gente, desta forma, consegue pegar casos mais iniciais e, portanto, sempre que um tumor é diagnosticado de forma mais inicial, ele pode ser curado mais vezes. Então, converse com o seu médico se você fuma atualmente ou se você foi um ex-fumante, para discutir a questão de fazer uma tomografia anual de rastreamento. Histórico familiar faz com que as pessoas possam ter mais câncer? Câncer de pulmão não tem tanta relação, mas tem, especialmente no sul do país, a gente tem uma mutação conhecida de um gene TP53, associada a uma mutação de uma síndrome de Li-Fraumeni, que pode aumentar a incidência em pessoas que não fumam. Então é mais raro, mas pode. E o senhor recomenda a partir de que idade essas pessoas irem? Não tem uma recomendação formal, Renato, para rastreamento em pessoas que não fumam. Isso inclusive é uma coisa que se debate no mundo inteiro. Né? Porque o senhor falou que muitos jovens estão aparecendo no consultório, Sim, né? Mas eu ainda não tenho uma quantidade de casos que eu consiga dizer que fazer rastreamento na população inteira, né, também traga benefícios, né, claro. E provavelmente eu nem teria no SUS máquina suficiente para fazer rastreamento na população Mas inteira. se tem mas não é só o rastreamento? Não tem um outro tipo de exame? Não, infelizmente não. É rastreamento Nada no com pulmão tomografia. Até hoje só tomografia. Que se não está com sintomas de fadiga, enfim, emagrecimento, né? A tomografia pode rastrear tumores pequenos e daí diagnosticando, né, lesões pequenas, isso parte para uma investigação e confirmando o câncer a gente consegue levar esse paciente para uma cirurgia, por exemplo. Se um jovem teve algum histórico familiar, ele vai a partir de quê? De 20 anos? Eu estou insistindo na idade, mas assim, antes de 20, 15, criança pode ir? Eu acho, Renato, que a gente tem que ver caso a caso, porque... Vai no médico. Tem coisa de uma pessoa na família, né? É diferente de ter, por exemplo, 3 casos de câncer na família. E dependendo do tipo de câncer, a gente consegue elencar o risco de ter uma síndrome genética associada, né? E de indicar ou não uma consulta com a geneticista, por exemplo. Muito bem. Doutor Vinícius Lorante, oncologista do Hospital São Lucas da PUC, nos dando uma aula aqui, né? E deixando, obviamente, a recomendação, gente. Não bebam, não fumem, né? Não fiquem perto de fumaças, né? Tentem ficar em ambientes mais saudáveis, alimentação saudável e, obviamente, exercício e movimentação no corpo, que é garantir de uma vida mais tranquila. Né, doutor Vinícius? Muito bem. Muito obrigado, viu, pela visita. Obrigado. Bom trabalho lá no Hospital da São Lucas da PUC, da nossa PUC aqui. Muito obrigado. Até uma próxima. Eu já estou aqui com o Irineu Guarnier Filho, nosso colega do Ponto de Conexão, 9 da noite todos os dias. Irineu, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Renato. Tudo bem? Tudo. Qual é o assunto do nosso Ponto de Conexão hoje? Então, vamos falar hoje, Renato, sobre essa previsão. Começa a haver aí uma preocupação em torno de uma possibilidade aí de um El Niño agora, a partir do outono, início do inverno, e a gente sabe que El Niño aqui no sul traz muita chuva. Então nós temos perspectiva de bastante chuva, um inverno bastante chuvoso, e isso acende um alarme em relação ao perigo das enchentes, né? Então estamos preparados para enfrentar uma nova enchente. Claro que ninguém imagina que possamos viver aí uma situação como a gente viveu, que foi uma tempestade perfeita, né? Aquela enchente de 2024. Mas existem alguns fatores, sim, que podem trazer problemas, como esses bolsões de calor concentrados, esses movimentos da atmosfera que a gente tem visto, enfim. E o aquecimento lá do Oceano Pacífico e tal, e a gente tem visto aí que há uma tendência realmente a mais chuva. Então hoje nós vamos discutir como é que está essa situação no estado, o que aprendemos de 2024 para cá, estamos mais preparados, estamos mais preparados para enfrentar uma nova enchente, mesmo que não seja tão grave como foi aquela de 2024? Esse é o nosso assunto de hoje, Renato.
Não, é uma probabilidade, né, que cause chuvas fortes, mas também não dá para a gente ignorar essas estatísticas e temos que nos preparar, né? Quem são teus convidados? Estarão aqui hoje para falar sobre esse assunto o professor Francisco Aquino, que é climatologista e chefe do Departamento de Geografia da URGS. Craque. Este é fera, sabe tudo. Já esteve aqui conosco. Esteve lá na Antártica também, junto com o professor Jefferson Simões. Exatamente. E já esteve aqui no meu programa várias vezes, também é muito bom, conhece tudo, é um mestre, né? Vai estar aqui também a Paula Visonac, especialista em design de futuros, com uma plataforma digital assistida por inteligência artificial voltada à construção de cenários que orientem cidades mais sustentáveis. Achei super interessante isso. Não conhecia essa especialidade aqui, o design de futuros. Achei muito legal isso. Vamos conhecer mais sobre isso, saber mais sobre isso com a Paula Visonar. E também vai estar aqui o André Brito, que é prefeito de Taquari, presidente da Associação de Prefeitos da Grande Porto Alegre, a Grampal, né? Vai estar aqui avaliando também. A gente sabe que Taquari ali, aquela região, uma região está no epicentro aí desses fenômenos climáticos. Então vai nos ajudar também a entender um pouco deste problema. Ele vai estar aqui contigo daqui a pouco também, né? Ele vai estar no próximo bloco conosco aqui, vai conversar rapidamente, depois participa do Ponto de Conexão com o Irineu Guarnier Filho. No início do programa. Obrigado, Irineu. Bom programa, Renato. Logo mais. Obrigado. 9 da noite, Irineu Guarnier Filho e o Ponto de Conexão. Agora nós vamos para um rápido intervalo e na sequência a gente volta, mas a seguir a gente destaca que o governador Eduardo Leite se manifesta depois da escolha de Ronaldo Caiado como candidato à presidência pelo PSD. Vamos falar também da troca de comando da Grampal. Esse é o nosso próximo assunto, nós já voltamos, o intervalo é rápido. Eu espero vocês. Estamos de volta com o RS em Movimento. A Grande Porto Alegre se prepara para uma troca no comando da articulação entre os municípios. A posse dos novos presidentes da Grampal e do consórcio metropolitano acontece amanhã, dia 31 de março, terça-feira. E para fazer um balanço da gestão, estamos recebendo aqui o prefeito de Taquari e presidente da Associação de Prefeitos da Grande Porto Alegre, o prefeito André Brito. Seja bem-vindo, prefeito. Muito obrigado pela presença. Boa noite. Boa noite. Agradeço muito a oportunidade de poder estar aqui conversando. Esse é um programa importante, RS Movimento, trazendo um pouquinho, né, do trabalho que a Grampal realiza. Lá nós somos apenas presidente no nome, mas é um movimento em que todos os prefeitos atuam de forma decisiva, né, tanto na gestão quanto na pauta das demandas que nós empreendemos nesse período de 2025, desse mandato que se encerra amanhã, quando nós daremos posse ao novo presidente eleito, o prefeito Martelo de Alvorada. Douglas Martelo, né? Também um prefeito de grande competência, que tem certeza que vai continuar nesse movimento de colocar a Grampal dentro do cenário das discussões, das grandes pautas de interesse dos municípios. E a gente sempre costuma dizer, quando se fala em interesse dos municípios, a gente está falando de interesse dos cidadãos, porque é através dos municípios que as coisas acontecem, é no município que as coisas são resolvidas. Nós costumamos sempre dizer que nós ficamos com uma fatia de cerca de 18% das receitas de todos os impostos, mas nós temos a responsabilidade de, no mínimo, 70% da execução dos serviços que são diretos à população. Então, e a Grampal tem se pautado na defesa intransigente, porque nós temos como meta sempre defender o cidadão. E para defender o cidadão, nós respeitamos todos os governantes, né? Mas nós estabelecemos sempre a pauta de que nós vamos brigar sempre para aquilo que é de interesse dos municípios. O senhor é prefeito pelo PDT lá em Taquari, né? Sim. E então está entregando amanhã essa presidência de uma entidade que representa 27 municípios. Isso. Há 40 anos já a Grampal. Há 40 anos a Grampal é uma entidade forte, né? Que se costuma dizer que tem cerca de 40% do PIB do Rio Grande do Sul nesses municípios. Porto Alegre, Canoas, Gravataí, Viamão, Cachoeirinha, Alvorada, Eldorado do Sul, Nova Santa Rita, Triunfo, Guaíba, enfim, são muitas cidades. Então é importante. Fortes economicamente. Fortes economicamente, São Leopoldo, Esteio.
Sapucaia, são municípios, mas que há uma integração entre os prefeitos na busca. Se tu observares nesse ano, e são pautas que vêm desde antes, eu costumo dizer que as nossas pautas, muitas delas vêm desde 2021, quando o prefeito Melo foi nosso presidente da associação. São pautas importantíssimas. Se discute a questão da saúde pública, o subfinanciamento da saúde pública. Nós tivemos fortemente no debate, inclusive junto com o Mediar do Ministério Público nesse ano 2025, para tentar encontrar uma solução para que haja o cumprimento dos 12% na saúde no Rio Grande do Sul, considerando que os municípios aplicam bem acima dos 15%. Existe o debate da questão metropolitana, da contenção das cheias. Foram debates muito fortes que nós tivemos em 2025, assim como o Grampal Summit, quando nós reunimos mais de 1.500 pessoas num grande evento, discutindo avanços tecnológicos que possam nos auxiliar na gestão pública dos nossos municípios. Isso é a Grampal. Né? E agora nós também, semana passada, numa reunião virtual, também decidimos que oficiamos a bancada gaúcha porque temos a convicção, e essa convicção é formada em cima de fatos reais, né? Não em cima de suposição, de que nós precisamos ampliar o projeto do FUNRIGS de 3 anos, considerando que a grande maioria dos investimentos, muitos deles ainda nem iniciaram. Né? Então, nós não vamos conseguir restabelecer aquilo que precisa ser feito aqui no nosso estado, né? Nesse curto período de tempo. Nós enviamos um ofício para a bancada gaúcha, inclusive elencando exemplos de vários países do mundo que sofreram situações parecidas com a nossa, com o seu tempo de recuperação, pedindo que seja ampliado esse prazo, porque nós, além de vivermos aquilo que nós passamos lá atrás, nós ainda vivemos sob o susto e o risco, né, de novas situações que possam vir a ocorrer. E nós não conseguimos ainda sair do papel grande parte das obras que são necessárias para a proteção das nossas cidades. Também estamos nesse trabalho, a nova gestão certamente também, porque faz parte, foi tirada de uma assembleia extraordinária, também vai continuar esse trabalho, porque nós precisamos enxergar os problemas que nós enfrentamos, as condições para resolvê-los, porque a gente sabe muito bem que a burocracia, né, atrasa muitos dos processos e nós precisamos de tempo para executar. E vocês bem sabem, e hoje nós vivemos também o temor e o medo do que possa vir ainda a acontecer. Então, são pautas importantes que a Grampal estabeleceu como prioridade, vai continuar a luta e o mais importante, Renato, que é um grupo de prefeitos muito unido. E essa união, ela transcende a qualquer ideologia ou a qualquer partidarismo. Né? O nosso partido ali se chama os municípios e os municípios dos cidadãos. E isso é uma coisa que é muito importante salientar. Ali na Grampal não existe esquerda, direita. Existe o municipalismo, a defesa das pessoas, a intransigente defesa de mais recursos para os municípios, a intransigente defesa da atualização da tabela SUS, né, de que o Estado aplique seus recursos que são constitucionalmente obrigatórios na saúde pública, enfim, de que o transporte metropolitano seja visto e encontrado uma saída para que um ônibus não saia de Novo Hamburgo com a metade de ocupação e não possa passar por São Leopoldo e ver o passageiro na parada e não poder pegar. Então são várias pautas importantes que a Grampal tem como prioridade e mantém essa unidade de todos os prefeitos para trabalhar por isso. E além do mais, o meu colega prefeito Maranata, que era agora prefeito Marcelo Maranata, de Gravataí, que é o presidente de Guaíba, perdão, que é o presidente do consórcio, né? E que também está fazendo um trabalho belíssimo de ampliação de associados. O consórcio da Grampal está crescendo, porque aí não necessariamente são os municípios da associação, mas municípios de vários pontos do estado do Rio Grande do Sul também começam a participar do consórcio Grampal, também participando desse debate que nós precisamos ter para que as coisas aconteçam de forma célere, responsável, mas que dê resposta imediata para a população, porque os prefeitos sozinhos não conseguem suportar
todas as cargas de demandas que a população oferece hoje e que elas são muito rápidas e muito céleres e a nossa capacidade financeira e orçamentária não suporta isso tudo sozinho. Já que eu confundi a cidade, né, vou mandar um abraço para o prefeito Zafa, né? Luiz Zafalon, de Gravataí, que também faz parte da Grampal. Faz parte da Grampal. Esse rodízio de vocês da liderança, que é um ano só, né, também é muito bom para isso, né? É bom porque... Contribui democraticamente. Contribui democraticamente, cada um, como eu disse anteriormente, tem a responsabilidade de presidir. Mas a associação é toda unida, tão unida. Como o senhor disse, aí não se perde tempo com ideologia, partido e tal. Agora vão assumir 2 prefeitos do PL. Mas não vai fazer diferença nenhuma. Não vai fazer diferença porque o que interessa é as questões municipais. Os assuntos das cidades. Das cidades. Tem que tocar a ficha. O senhor falou em transporte. Diagnosticado recentemente algum problema no transporte público com essa questão do diesel, prefeito? Começa a aparecer. Começou a aparecer nas reuniões de vocês? E nos preocupa, e não só nas nossas, né? Porque a gente tem acesso também a FAMUR, a outros, e começa a nos preocupar. No estado são mais de 160 cidades aí com problemas. E o que nos preocupa é o seguinte, é a falta da transparência. Até quando nós vamos ter capacidade de atender a nossa demanda de diesel? Ela já está escasseada, né? Se ela está escasseando em alguns locais, é sinônimo disso que está faltando, começa a faltar. E nós temos estoque suficiente para aguentar quanto tempo isso? Segundo informações que a gente ouve aí pela imprensa, nós teríamos a capacidade de refino de cerca de 75% do consumo de diesel no Brasil. Essas são as informações que a gente capta por aí. Bom, se nós temos 75%, se de fato for isso, faltaria 25%. Nós estamos conseguindo suprir isso, está vindo de algum outro lugar. Então, nós temos que ter uma certa transparência, até para não criarmos um colapso de dúvida na sociedade que nos cria umas dificuldades maiores, porque daqui a pouco vai começar o susto, olha, vai faltar diesel, vai faltar combustível, vai faltar... E a gente espera que isso não aconteça, né? Porque nós precisamos seguir produzindo, o nosso produtor rural continua tendo que colher a sua safra e além de colher a safra ele vai ter que escoar essa safra, né? Muitas delas vai ter que chegar nos portos, aquelas que são de commodities, outras vão chegar nos nossos silos, enfim. Transporte coletivo também, Transporte coletivo, porque se não tiver transporte coletivo, como as pessoas vão chegar até os seus locais de trabalho, e aí nós temos aqueles que necessitam de serviço de saúde, é muito complexo. Jovens na escola. Jovens na escola. Para tudo, né? Nós não podemos parar. Afeta tudo, né? Mas nós temos que ter mais transparência e que as pessoas, ou que os gestores públicos tenham conhecimento do que está por vir aí na frente para nós. Hoje nós somos prefeitos das dúvidas. Aí nós temos a dúvida do El Niño, nós temos a dúvida Não é fácil, do diesel, né, prefeito? Não é fácil. Nós vivemos praticamente sem dormir, porque sempre a conta é do prefeito, o responsável é o prefeito, o culpado é o prefeito. E vocês são cobrados nas ruas também, né? Nós estamos na rua, as pelos pessoas, seus eleitores, os seus elas cidadãos. Conseguem chegar perto da gente, entendeu? Porque, como o senhor disse, tudo acontece na cidade. Então, a gente se preocupa, nós estamos preocupados. Não pensa que nós não estamos preocupados com a União, nós estamos completamente preocupados. Mas está entregando a Grampal com tranquilidade essa gestão? Tranquilidade, aqui está um relatório. Um sentimento do dever bem feito. Eu vou dizer, sabe por quê? O sentimento do dever bem feito, porque é um grupo de prefeitos que cada um faz a sua parte, né? E o mais interessante de tudo, quando são chamados para os debates das pautas, todos estão sentados lá, os seus vices, apostos, né, para brigar por aquilo que é de interesse dos municípios. Muito bem, o prefeito André Brito, que é prefeito de Taquari, está aqui, eu estou mostrando dá para mostrar na 3 aqui, Fernando? Na página 3, o relatório de gestão 2025-2026, da gestão justamente do André Brito e do Marcelo Maranata, né? Essa parceria entre a Associação da Grampal e o presidente do consórcio Grampal. Amanhã assumindo então o prefeito Douglas Martello e o Felipe Costela, que é de Esteio, vai cuidar do consórcio. Vai cuidar do consórcio. Os dois novos nomes. Todo mundo juntos, abraçados com ele na luta pelos municípios. E o senhor volta conosco daqui a pouco, 9h, no Ponto de Conexão, porque vai se debruçar justamente sobre essa grande dúvida da questão meteorológica, proteção das cidades, né? Como é que vai ser o ano de 2026? E talvez o início de 2027, que seja afetado pelo El Niño também. As notícias assustam,
mais um desafio, né? E esperamos que... Temos que estar protegidos. Né? Protegidos e esperamos preparados. Que não aconteça. Esperamos que as estatísticas não nos levem aos fatos, né? Prefeito, muito obrigado, parabéns aí pela gestão da Grampal, né? E estamos sempre à disposição. Eu que agradeço. Um abraço para Taquari. Prefeito André Brito, falando aqui no RS em Movimento. Neste domingo, o Partido Social Democrático, PSD, realizou um ato de filiação em Porto Alegre com a presença do presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab. Vamos conferir na tela. Kassab esteve pela segunda vez no Rio Grande do Sul para filiar 3 políticos. E agora o partido tem a segunda maior bancada da Assembleia Legislativa Gaúcha. No encontro, a expectativa para o anúncio de Eduardo Leite como candidato ao Planalto pelo PSD era grande. No entanto, na manhã desta segunda-feira, o nome de Ronaldo Caiado foi divulgado como escolhido para a disputa. Do meu ponto de vista, era importante ter uma candidatura posicionada ao centro. Lamento que não tenhamos conseguido construir isso por dentro do PSD, respeito muito o governador Caiado, mas já manifestei sobre esse assunto e vou continuar onde eu estou na política, que é em favor de uma política feita em favor das pessoas, né? Não do ataque nas polarizações para destruir reputações. Então, o que nós criamos como movimento ao centro, isso é imparável, né? E eu vou continuar lutando para a gente trazer a política de volta para a sobriedade, para a sensatez, para o equilíbrio. Então, o que eu tinha para falar sobre isso está lá no nosso vídeo, que foi divulgado pelas redes, e eu vou seguir trabalhando na vida pública, onde eu estiver, como eu estiver, em favor daquilo que eu acredito que é uma política feita para atacar os problemas e não para atacar as pessoas. Jogando-se no campo, na torcida, na plateia, do lado, como técnico, como treinador, orientando. Isso é definido junto com o grupo, com pessoas que, como eu, acreditam na política feita dessa forma. Então, essas definições vão ser feitas no momento adequado. Veja agora outros acontecimentos desta segunda-feira que são destaque no nosso Giro de Notícias. Nesta segunda-feira, a vacinação contra a gripe começou em todas as unidades de saúde da capital. O imunizante está disponível para o público-alvo indicado pelo Ministério da Saúde em horário de atendimento de cada serviço. Podem se vacinar pessoas com mais de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, povos indígenas, quilombolas, trabalhadores da saúde, educação, pessoas com comorbidades, com deficiência, em situação de rua, forças de segurança, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, portuários e correios. A meta é imunizar 90% das crianças, idosos e gestantes. A estação rodoviária da capital será revitalizada. As obras tiveram início nesta segunda-feira e devem seguir ao longo de 13 meses. Com investimento de mais de 19 milhões de reais, a reforma contempla intervenções estruturais e funcionais nas áreas de embarque e desembarque intermunicipal e interestadual. Também serão feitas a recuperação e modernização da fachada, a reforma das áreas de venda de passagens e a remodelação dos guichês de atendimento. Apesar das obras, o atendimento aos usuários segue normalmente. A Feira do Peixe de Porto Alegre começou nesta segunda-feira, no Largo Glênio Pérez, no centro histórico da cidade. A edição deste ano tem um número recorde de 51 expositores e funciona até quarta-feira, 1º de abril, das 8 da manhã às 10 da noite. Na quinta-feira, o horário será estendido até às 11h59 da noite. Na sexta-feira santa, o atendimento é até a 1 da tarde. Rogério Amaral, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Renato Martins, muito obrigado. Abrindo a semana com as notícias. Semana que tem muito futebol e a gente está numa entre-safra aí, né? Esperando o jogo da seleção brasileira e depois já vem o jogo da dupla Grenal pelo Campeonato Brasileiro. Mas nesse momento, a gente está com um foco em outras informações. Vamos lá então, dupla Grenal. O Grenal do primeiro turno já tem data definida. Sim, foi confirmado pela CBF, sábado, dia 11, portanto sem ser nesse próximo sábado. No outro, 20h30, o horário no estádio Beira-Rio, o primeiro Grenal desse Campeonato Brasileiro. Tá na tela aí, ó. 11 de abril, 8h30 da noite.
Isso. Não vale a... Não é que não vale a nada, vale sempre os 3 pontos, mas não é um Grenal decisivo para nem Inter nem Grêmio. No sentido de cair, mude mais ou subir. Tem 2 rodadas antes desse Grenal. Então muita coisa pode acontecer. Então pode acontecer. Pode ser decisivo, então. Eu estou falando, obviamente, do Internacional, né? Que pode daqui a pouco se aproximar de novo lá. Tomara que não. Vamos lá. Grenal feminino. Isso, Grenal Final feminino, de semana. Que foi movimentado e com algumas incidências extra-campo também. Vamos assistir a reportagem de Giovanni de Oliveira, depois o Rogério comenta. Giovanni de Oliveira na tela. O sábado terminou com festa para o time feminino do Grêmio no campo do Sesc em Porto Alegre. Diferente de quando a bola começou a rolar, que as mosqueteiras ainda não sabiam o que era vencer no Campeonato Brasileiro. Enquanto as gurias coloradas estavam na 8ª colocação, fechando o grupo que se classifica para a segunda fase do Brasileirão. O Inter começou no ataque, mas quando não parou na defesa gremista, não acertou o alvo. E aos 35 minutos, no primeiro lance de perigo tricolor, Camila Pini bateu de fora da área e venceu a goleira Gabi Barbieri, 1-0 Grêmio. A resposta colorada demorou apenas 2 minutos. De falta, Darlene cobrou o rasteiro, no canto direito da goleira Raíssa e deixou tudo igual. O gol da vitória gremista aconteceu no segundo tempo. Aos 20 minutos, Dani Barão cruzou, a defesa colorada se atrapalhou e a bola sobrou para Brenda fechar o placar. Final, Inter 1, Grêmio 2. Muito feliz com a vitória, principalmente em ter ajudado a minha equipe com o gol. Mas acho que essa vitória é de todo o grupo, esse grupo é muito resiliente. Acho que poderíamos ter feito melhor, ter sido um pouco mais eficiente no último terço e nas finalizações. Mas é isso, agora é pensar no próximo jogo e precisamos pontuar. Com o resultado, o Grêmio chegou a 4 pontos e subiu para a 14ª posição. Já o Inter, com 7, ficou na 11ª colocação. As duas equipes voltam a campo na sexta-feira. As gurias coloradas enfrentam um misto no Mato Grosso, às 4 horas da tarde. Já as mosqueteiras recebem o Vitória às 7 da noite. Muito bem, parabéns ao Grêmio que não tinha vencido antes. Não tinha, foi muito importante essa vitória, porque a gente tem que lembrar que são 18 equipes nesse Brasileiro Feminino e é turno único, onde vão classificar os 8 melhores colocados, times melhores colocados, mas caem 2 também. 2 são rebaixados. Então é importante que o Grêmio tenha se afastado, não muito é verdade, é o 14º, mas de qualquer maneira melhor do que a situação que estava, que 1 ponto apenas não tinha vencido ainda na competição. E o Internacional tem acumulado esses pontos agora, 7 pontos, 11º colocado, mas é importante, por essa condição, são apenas 18 times de turno único e os 2 últimos são rebaixados, então tem que ficar sempre muito atento. E interessante é que foi importante a colocação desse Grenal, o Grenal feminino, porque a gente trabalha tanto com o futebol feminino, de ser empoderado, de ser mais divulgado o futebol feminino, e o Grenal entrou justamente no meio de uma data FIFA, onde não tinha o masculino em campo da dupla Grenal. Então isso foi importante porque tivemos um bom público. O presidente do Grêmio, inclusive, Odorico Roman, esteve presente lá no estádio do Sesc, nesse jogo. Então tudo isso envolvendo o futebol feminino, a data foi adequada e, sem dúvida alguma, foi uma cobertura que teve presença, inclusive, da mídia, e isso para o futebol feminino é muito importante. Muito legal. O que aconteceu fora de campo, extra-campo? Bom, aí a acusação de um torcedor do Internacional que teria sofrido ofensas de injúria racial por parte da diretora executiva do futebol feminino do Grêmio, a Bárbara. É importante que se diga, claro, esse processo está aberto, a diretora executiva do Grêmio, mesmo sem intimação, ela foi de espontânea vontade prestar o depoimento e as partes já foram ouvidas. E agora à tarde, o Giovanni Oliveira, nosso colega aqui do esporte da Rede RS, o Giovanni Oliveira entrou em contato com o delegado Vinícius Nahan,
que é o responsável aí pela delegacia. Já foram ouvidas, além das partes, também testemunhas de ambos os lados, e o delegado está esperando, né, para concluir esse inquérito, está esperando as imagens que venham lá do SESC. Certo. Então só falta esse ponto, né? Eventualmente também alguma testemunha que seja independente, podemos dizer assim, que não seja apresentado por nenhum dos lados, nenhuma das partes, também pode se apresentar se quiser dar algum depoimento. Mas, de qualquer maneira, o delegado espera a vida dessas imagens aí do SESC. Muito bem, rapidamente, assim, ó, pisca na tela aí as duas telas que a gente tem. Juventude perdeu na Copa Sul-Sudeste, né? E o Caxias ganhou. Bota na tela aí, bem isso rapidinho. Aí. O Juventude perdeu em casa para o Novo Horizontino, mas é importante que se diga que o Juventude jogou com um time praticamente de reservas, porque está poupando o time para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Caxias venceu fora de casa o América de Minas, como nós vimos. E só que o Juventude vai enfrentar pela Série B esse mesmo adversário, o Novo Horizontino, do interior de São Paulo, né, enfrenta amanhã 6h30 no Alfredo Jaconi, só que aí vai o Juventude com o time titular e não o time de reservas que colocou na partida pela Copa Sul Minas. Aí pelo Brasileiro, Série B, né? Rogério, obrigado. Valeu, Renato. Aquele abraço. Até amanhã. O RS Movimento fica por aqui. 9h tem o Ponto de Conexão com Irineu Guarnier Filho. Lembrando que você sempre sintoniza a Rede RS pelo canal 55 da TV aberta e pelo 511 da Claro TV. E também pelo canal Rede RS no YouTube. Sorte, saúde, sucesso. Espero vocês amanhã aqui, ó, 6h30 na tela da Rede RS. Obrigado pela audiência e uma ótima noite.